Psicopatas do cotidiano, como reconhecer, como conviver, como se proteger. De Katia Meckler. Histriônico. Minha vida daria uma novela. A vida de Sandra sempre foi um palco. Pelo menos é assim que ela pensa, e azar de quem não teve a sorte de ser tão encantador quanto ela. Desde o fim da adolescência, usa a sedução para conseguir o que quer. Quando a estratégia dá errado, apela para outros argumentos. Com pelo menos 2 ex-namorados, ameaçou suicídio. Bastou retomarem o relacionamento para que ela dispensasse os rapazes. Fanática por boa forma e beleza, bate ponto diariamente na academia e muda de atividade física a cada modismo que surge. Tem uma prateleira repleta de cremes caros. Faz todo tipo de tratamento com a dermatologista e seu guarda-roupa poderia muito bem ser o de uma estrela de Hollywood. Seu marido, Marcos, executivo de uma multinacional, não se lembra de tê-la visto de cara lavada. Até na maternidade e no resguardo dos 3 filhos, contratou uma maquiadora para receber a contento as visitas. Em qualquer ambiente que chega, Sandra deseja ser o centro das atenções. Quer fazê-la feliz? Arrume um convite VIP para um camarote badalado. Quer irritá-la? Tente roubar sua cena. Em família, quando isso acontece, ocorrem crises de choro, chantagem emocional, mal-estares súbitos e a velha história de que ninguém a compreende, a ama nem valoriza o afeto que dispensa. Os filhos até desconfiam de que tudo não passa de faniquito, mas melhor não contrariar. Entre as amigas, quem ousa parecer mais bonita, mais arrumada, ou ser melhor anfitriã, por exemplo, está condenada a uma falsidade que encobre sua frieza glacial. Mesmo proclamando aos 4 ventos seu amor por Marcos, continua jogando charme para todos que a rodeiam. 100% sexy, diz uma camiseta que adora usar. Dona de gestos teatrais, tem sempre uma história para contar. Naturalmente melhor, mais impressionante ou mais dramática que a de seu interlocutor. Nas redes sociais, publica fotos do seu armário com roupas de grife, de seu carrão, do prato delicioso que comeu no restaurante da moda e das férias que passou numa praia paradisíaca. Gosta de se vangloriar de ter milhões de amigos, embora inclua nessa categoria pessoas que nem de longe privam de sua intimidade. Caçadores. Caçadores de atenção. Escolher um objeto que represente o indivíduo com o transtorno de personalidade histriônico é bem simples. O holofote. Todos me olham quando estou no centro do picadeiro. Canta a diva pop Britney Spears em circos. Existem apenas 2 tipos de pessoas no mundo: as que são o espetáculo e as que assistem. Bom, eu sou o tipo de garota que faz o show. Não gosto dos bastidores. Tenho que ser a primeira, diz a letra. Interpretada pela estrela que parece seguir à risca a ideia falem mal, mas falem de mim. E tem sua vida exposta diariamente nas revistas de fofocas. Pessoas com traços de personalidade histriônica, como Sandra, uma das personagens da história que abre este livro, são intensas, extrovertidas, teatrais. Estão sempre em busca de atenção, pouco importa se positiva ou negativa. No senso comum, são aqueles indivíduos que, para atrair os holofotes, penduram uma melancia no pescoço ou simulam um desmaio quando contrariados. O importante é que todos os olhares estejam voltados para ele. Querem protagonizar a cena dos eventos cotidianos, que tratam de valorizar e glamourizar. Nas relações interpessoais, seja em casa, no trabalho ou em sociedade, investem tempo, dinheiro e energia para impressionar o outro, sendo hábeis em seduzir com sua atitude e aparência. Se preciso, usam a sensualidade como arma. Em geral, têm um humor peculiar, o que pode lhes garantir muitos aplausos, gargalhadas e curtidas, seja na vida real, seja nas redes sociais. Em resumo, os indivíduos com esse traço fazem de tudo para aparecer. Vivemos um momento cultural propício para o desabrochar desse estilo.
é a chamada civilização do espetáculo, na definição do escritor Mário Vargas Llosa. O leitor ou consumidor abdica de um esforço intelectual maior em busca do prazer instantâneo e barato, que dispensa grandes responsabilidades. Basta passar por uma banca de jornal ou navegar na internet para encontrar os cidadãos dessa civilização cavando seu lugar ao sol. São mulheres que trocam de roupa em lugares públicos e, sem querer, mostram mais do que deveriam. Jovens que posam com carrões, joias ou armas, sim, há exibicionismo de tudo, e inúmeras fotos de férias, compras e pratos saborosos. A exibição é a regra. Não importa o que está sendo exposto. Não é à toa que o chamado funk ostentação tem letras falando de carrões, roupas de grife e camarotes e faz tanto sucesso. São títulos como O Rei do Camarote, Amor e Dinheiro ou Ferrari, Porsche e Camaro. Mesmo os fatos mais banais precisam ser espalhados aos quatro ventos. Quantas vezes você não se espantou ao ler que uma modelo botou tantos litros de silicone nos seios? E que fulano comprou uma mansão com 20 quartos? Lógico que isso só interessa a eles e a mais ninguém, mas todo mundo fica sabendo. E o que dizer da longevidade dos reality shows? Com pessoas comuns sob os holofotes 24 horas por dia, que continuam um fenômeno real e palpável do nosso tempo? As redes sociais são um elixir para alguém com traços histriônicos, pois podem multiplicar por 1000 a atenção que acredita merecer para os acontecimentos, alegrias, conquistas e dramas de sua vida. Tudo é devidamente registrado, compartilhado e, se der certo, curtido e comentado. Tudo mesmo. Nos Estados Unidos, um jovem matou outro e postou o seu feito numa rede social. Ganhou centenas de comentários e curtidas antes de receber a visita da polícia, que o mandou direto para a cadeia. Se você contar um problema para alguém com esses traços, provavelmente ele vai relatar um episódio ainda mais dramático. Essas garotas que se automutilam e postam suas fotos estão querendo aparecer, observa uma moça diagnosticada com esse transtorno. Duvido que tenham mais dificuldade do que eu, completa, deixando evidente outra característica dos histriônicos. Suas glórias e seus dramas são mais importantes do que as necessidades alheias e precisam ser resolvidos, custe o que custar. Não vou mentir, eu gosto de ser desejada por homens e mulheres. É muito mais do que massagear o ego. É quase uma necessidade, escreve uma moça num blog. E aí, meninas, como vocês praticam o jogo da sedução? Provoca o mediador de um grupo fechado na internet. Todos os meus amigos já sofreram de paixonite aguda por mim, responde uma jovem no mesmo fórum. Faço sem perceber, e canso de ter aos meus pés uma pessoa pela qual não tenho o mínimo interesse, comenta outra internauta. Em geral, indivíduos com esse transtorno têm aparência e comportamento provocativo ou sedutor, de forma um tanto inadequada, como no caso de Sandra, personagem da história inicial, que adora usar a camiseta com os dizeres 100% sexy. Não agem assim apenas com as pessoas por quem nutrem algum interesse romântico, mas tendem a jogar charme em todos os seus relacionamentos sociais, ocupacionais e profissionais, para muito além do que seria apropriado a cada contexto social. Curiosamente, embora façam da sedução uma arma, costumam ter dificuldade para criar intimidade genuína, incluindo a sexual, com seus parceiros, já que, sem perceber, tendem a desempenhar papéis em suas relações amorosas como a princesa, segundo diz Caballo, a vítima ou o dominado. Muitos indivíduos com esses traços acabam decepcionando na hora H, pois vendem uma imagem mais quente e provocativa do que a realidade. O excesso de sex appeal também pode reduzir sensivelmente a capacidade de fazer amigos do mesmo sexo, pois os histriônicos sempre parecem uma ameaça aos relacionamentos do outro. Na busca por atenção, eles frequentemente tentam manipular as situações e emoções alheias.
Mentem, inventam histórias e fazem o que for preciso para tornar sua vida mais interessante, glamurosa ou sofrida, dependendo da plateia que pretendam conquistar. Um mero elogio por sua bondade ou beleza ganha ares de enredo de novela das 8. A falta de limites para atrair os holofotes pode criar situações constrangedoras e dolorosas. Um homem de 40 anos conta no consultório que sua ex-mulher simulou ter sido vítima de agressão sexual após o término do relacionamento. Ela chegou a dar queixa e fazer um retrato falado do suposto estuprador. A incoerência no relato levou a polícia a concluir que se tratava de uma denúncia falsa. O homem, porém, preferiu retomar o casamento. Meus amigos dizem que era tudo chantagem emocional, mas o sofrimento dela parecia real, relatou ele. O ciúme desponta como outra característica marcante dos histriônicos. Afinal de contas, se são os únicos merecedores de atenção, como podem suportar que ela esteja voltada para outras pessoas? Pense na visão clássica da sogra, que odeia a nora mesmo antes de conhecê-la. Se dedicou a vida toda ao filho, exigirá o pagamento na mesma moeda, sem se dar conta de que essa obrigação pode se tornar um fardo. Eu me sacrifiquei por ele e, agora, me trocou por uma qualquer, descreve uma mulher diagnosticada com o traço histriônico. Fico frustrada por tentar ser uma pessoa boa e minha sogra sempre ver o pior em mim. Está movendo mundos e fundos para me separar do filho dela, relata uma jovem que recorreu ao tratamento em busca de ajuda para aprender a lidar com a sogra. Na ficção, não faltam exemplos de personagens com esse tipo. Madame Bovary, protagonista do livro de Gustave Flaubert, é considerada uma heroína histriônica clássica. Entediada com a vida pequeno-burguesa e com um casamento sem muitas aventuras, ela busca no adultério uma forma de encontrar liberdade e felicidade. Ao descrevê-la, o narrador diz que tinha necessidade de tirar de tudo uma espécie de benefício pessoal e rejeitava como inútil o que quer que não contribuísse para a satisfação imediata de um desejo do seu coração. E como não identificar as facetas desse estilo em Scarlett O'Hara, a ambígua e mimada protagonista de E o Vento Levou? O pano de fundo é a Guerra Civil Americana, mas ela está mais ocupada em encantar rapazes com seu jeito sedutor e arrebatar as mulheres com sua pretensa simpatia. O vestido mais bonito, o cabelo mais bem penteado. Numa das cenas mais emblemáticas do filme, Scarlett ergue as mãos aos céus e proclama: "Com Deus por testemunha, eu nunca mais passarei fome." Mais teatral, impossível. A história também está repleta de mulheres com esse traço de personalidade. Cleópatra, Maria Antonieta. Não é à toa que, durante séculos, o histrionismo foi considerado um problema feminino. Puro preconceito. Basta se lembrar de Dom Pedro I, um sedutor nato que não deixava escapar nenhuma oportunidade de cortejar uma dama. Hoje, estudos indicam que esse traço pode aparecer, na mesma proporção, em ambos os sexos. Em todos os exemplos, trata-se de gente que seduz, joga charme e manipula, conseguindo assim a atenção que deseja. Eis aí o jogo favorito das pessoas com traços histriônicos. Para vencê-lo, consciente ou inconscientemente, farão tudo. A letra da música Rosas, interpretada por Ana Carolina e apontada numa rede social como a canção do histriônico, diz: "De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar." Bons sedutores, eles sempre tentam hipnotizar sua plateia. Mestres no entretenimento são, na maioria das vezes, a alma de uma festa. Também garantem muita animação para as pessoas mais próximas, mas essas emoções intensas podem mudar de lado. E aí mora o perigo. Se relegados a segundo plano, são capazes de fazer tudo para recuperar o protagonismo da cena, o que inclui ter reações intempestivas e iradas. Portanto, não ouse fazer críticas contundentes a esses indivíduos. Como dedicam muito tempo, energia e dinheiro para atrair toda a atenção possível, eles costumam reagir mal a comentários mais ácidos, ficando logo chateados, até em excesso.
Meu marido reclamou da minha roupa e eu joguei a aliança na cara dele. Depois, quebrei uns copos e comecei a chorar. Funcionou, diz uma paciente de 53 anos, admitindo que, uma vez ou outra, recorre à chantagem emocional para conseguir algo dos parentes ou amigos. Se a vida fosse um palco, os críticos considerariam que se trata de um ator overacting, ou seja, que atua de forma exagerada. De qualquer forma, eles acabam desenvolvendo a capacidade de perceber o que agrada ao outro. Com isso, conseguem interpretar os sinais não verbais das pessoas ao seu redor e os usam em benefício próprio. No trabalho ou com a família, costumam expor suas opiniões de maneira intensa, por vezes teatral. Com frequência, carecem de argumentos e têm um discurso superficial, sem convencer o interlocutor, que enxerga a cortina de fumaça na atitude desses indivíduos. Como ferramenta de convencimento, usam mais a forma do que o conteúdo. O fato de evitar se aprofundar em assuntos mais complexos faz com que muitas vezes sejam tratados como sonhadores ou cabeça de vento. No fim das contas, compensam tudo com sua imaginação fértil. São especialistas em contar histórias, nas quais desempenham papéis de protagonistas. Embora nem sempre sejam verdadeiras, acabam cativando a outra pessoa e, por fim, conquistando a atenção tão desejada. Além disso, ainda que pareçam dotados de forte personalidade, são facilmente sugestionáveis e tendem a modificar seus sentimentos e suas opiniões em função de outras pessoas ou de modismos. Têm tendência a dar palpites e a adotar novas convicções com muita rapidez. Costumam ainda confiar em autoridades, pois acreditam que essas pessoas são capazes de resolver seus problemas de forma mágica. Indivíduos com esse traço de personalidade precisam ser constantemente elogiados e receber favores especiais que os diferenciam das pessoas comuns. Mimos, por sinal, que só eles conseguem. No ambiente de trabalho, são extrovertidos, criativos e intuitivos, sexualmente provocativos e sedutores. Por vezes, começam numa função com muito entusiasmo, mas logo desanimam, pois procuram excitação e rapidamente se entediam com a rotina. Bajulam os superiores com rara habilidade. Tudo isso os faz parecer inofensivos, mas é justamente uma estratégia para sugar a confiança alheia. Ao conseguir, estão prontos para puxar o tapete de quem quer que seja. As relações podem ser complicadas. Aturar chantagens e dramas constantes não é a única dificuldade no caminho de quem se relaciona com um histriônico. Ele não terá, por exemplo, o menor pudor em ignorar um velho amigo por alguém que acabou de conhecer. Também jogará charme para a ou o namorada daquele companheiro de anos, única e exclusivamente com a intenção de exercer seu poder de sedução. Não contente em se vangloriar de ter 1 milhão de amigos, ainda trata de forma efusiva pessoas com quem não tem a menor intimidade, pois considera as relações mais íntimas do que são de fato. Naturalmente, esse tipo de comportamento atrai muitos seguidores, aos olhos dos outros, bajuladores, encantados com o jeito alma da festa do histriônico. Aos amigos verdadeiros, resta aceitar o comportamento altamente sugestionável e influenciável e jamais se vitimizar. Portanto, ao se envolver amorosamente com pessoas com traços histriônicos marcantes, desconsidere a possibilidade de ele se importar com seus sentimentos. Preciso viver no jogo. Detesto fazer isso. Já fiz até com quem não devia, mas minha sanidade mental depende de estar sempre jogando, conta uma jovem com essas características. Apesar da teatralidade contida em cada pequeno gesto, os histriônicos têm lá seus encantos, que podem hipnotizar, por exemplo, pessoas com traços mais acentuados de introversão num jogo de luz e sombra. Quando se apaixonam, são intensos, o que os torna encantadores. Relacionamentos de longa data podem ser negligenciados para dar espaço à excitação de novas aventuras. Diagnóstico. O diagnóstico do transtorno de personalidade histriônico também se dá a partir dos 18 anos.
Há um equilíbrio na proporção de homens e mulheres que sofrem desse mal. É preciso levar em conta a questão cultural, uma vez que, entre os ocidentais, a repressão a comportamentos exibicionistas é bem menor do que entre os orientais. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, a avaliação é feita a partir das seguintes características: desconforto em situações em que não é o centro das atenções, comportamento sexualmente sedutor e exagerado, mudanças emocionais rápidas, discurso grandiloquente, mas carente de detalhes, dramatização das emoções, uso excessivo da aparência física para atrair olhares, personalidade sugestionável. O indivíduo acredita que as relações pessoais são mais íntimas do que de fato são. Dificuldades na convivência. São comuns ameaças ou tentativas de suicídio, episódios de chantagem emocional e crises explosivas de ciúmes. Mentira, dramatização e manipulação dos fatos também são traços comuns. Não raras vezes, ocorrem episódios de somatização, fazendo surgir sintomas de determinada doença. Acima de tudo, a sedução é a maior arma para enredar o outro em suas demandas emocionais. Ferramentas para a convivência. Quem convive com um indivíduo histriônico precisa entender que, para atrair atenção, eles são capazes de seduzir, manipular, chantagear, dramatizar e mentir, caso necessário. Mesmo quando conseguem o que querem, não estão dispostos a retribuir com a gratidão ou a atenção correspondentes. Esse jeito de ser pode acabar extenuando as pessoas ao redor. Em nome de uma relação menos conflituosa, abstraia e deixe o sujeito pensar que tem mais plateia do que na realidade. Não adianta perder tempo batendo de frente. Quando o indivíduo com esses traços não recebe os elogios que considera merecer, ou quando alguém lhe rouba a cena, ele pode ficar deprimido, aborrecido e chegar às raias da grosseria. Nessas horas, tende a fazer chantagens, recorrendo a gestos dramáticos, acusações, ameaças de suicídio ou somatizações, numa ação desesperada para voltar a ser o centro das atenções. Como regra geral, para todas as pessoas com transtornos de personalidades, tenha em mente que você não é uma vítima desse comportamento. O histriônico age da mesma forma com todo mundo. Mas proteja-se, porque na hora da conquista, o indivíduo com esse traço leva seu objeto de desejo aos céus, para depois cortar suas asas sem dó nem piedade. Dispense também as crises de ciúmes. O histriônico joga charme por esporte, e não porque deixou de gostar de você. Uma frase que circula pela internet resume bem esse jeito de ser: amo-te fervorosamente, portanto, deves amar-me em retribuição e desistir de tudo, por amor ao meu amor.